por ser um homem piedoso, temente a Deus. Olha, Cornélio era um homem cheio de qualidades, cheio de boas obras, cheio de boas intenções, sabe? Então, essa é a primeira lição. Quem era Cornélio? Era esse homem. A segunda lição: a salvação não vem das nossas qualidades, dos nossos méritos, das nossas boas obras. Não vem. Depois de ouvir sobre esse homem Cornélio, é uma coisa que chama bastante atenção na Bíblia, sabe, que deixa a gente intrigado, às vezes. É quando nós olhamos um homem desse jeito e nós fazemos a seguinte pergunta: esse homem estava salvo? Eu quero perguntar para você que me ouve, na tua opinião, esse homem aqui, Cornélio, com todas essas qualidades que eu citei, ele estava salvo? Para e pensa um pouquinho. Olha, muitos dirão que sim, que ele estava salvo. Você pode até argumentar, porque eu já falei desse texto de Cornélio para algumas pessoas em evangelismo pessoal, nas ruas da cidade. Alguns disseram assim: olha, se esse camarada aí não está salvo, então ninguém vai ser salvo. Eu já ouvi isso de alguém. Se saíssemos pelas ruas da cidade, fazendo uma pesquisa, comentando, sabe, descrevendo as ações de Cornélio, as qualidades dele, e fizéssemos a seguinte pergunta: para você, na sua opinião, esse homem está salvo? Olha, eu creio que a maioria das pessoas vão dizer que Cornélio estava salvo. Mas será que ele estava salvo? O que você acha? A Bíblia nos revela que não, que Cornélio não estava salvo. Mas Paulo, como que você pode provar isso? Você não é Deus, como que você pode ter tanta certeza de que esse homem não estava salvo? Por causa da Bíblia, por causa do texto bíblico. Olha só, um fato encontrado na Bíblia, em Atos, capítulo 11, versículo 13 e 14, se você quiser marcar para depois ler, faz isso. Olha só o que diz aqui. Pedro, por causa de pregar para Cornélio, ele teve que ir para um concílio em Jerusalém. E lá no concílio de Jerusalém, ele disse isso aqui, na sua defesa perante os judeus. Ele disse assim: ele nos contou como vira um anjo que lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos os da sua casa. Olha só, ele, Pedro, lhe trará uma mensagem que por meio dela você e sua família serão salvos. Então eles estavam perdidos. Se Cornélio tivesse partido para a eternidade antes de mandar chamar Pedro, ele partiria perdido. Cornélio não estava salvo. O versículo que lemos mostra claramente isso, não deixa dúvida. Cornélio não estava salvo, pois o anjo pediu para ele chamar Pedro para que, pela mensagem do Evangelho, Cornélio fosse salvo. Esse texto traz muita luz a muitas de nossas indagações e mostra que nós não somos salvos por causa de nossa bondade, por causa de nossas boas obras. Olha, boas obras não salvam. Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10, diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque nós fomos criados em Jesus Cristo, para as boas obras,
quer dizer o seguinte, que as boas obras são a consequência da salvação e não a causa da salvação. Uma pessoa que está salva, que é salva, ela pratica boas obras, mas nem todo mundo que pratica boas obras está salvo. Que você sabe, entenda isso aí claramente. Olha, Cornélio, como muitos, podia ter argumentado com o anjo. Ele podia ter falado assim, não, mas eu faço tudo certo, eu dou esmola, eu oro, as minhas orações são ouvidas por Deus, eu já estou salvo, eu acho que eu já estou salvo. Não foi isso que Cornélio fez. Por quê? Porque Cornélio reconhecia que ele ainda não estava salvo. Ele, como todos da sua família, precisavam ser salvos. Há muitos, sabe, que não reconhecem que são pecadores e que precisam de um Salvador, não reconhecem que estão perdidos. Olha, para ser salvo, o primeiro passo é estar perdido. Sim, é estar perdido. Eu lembro-me uma vez que nós fomos no Parque Laranjeiras fazer pregação de casa em casa, de pessoa a pessoa, nas ruas. Nós fomos num grupo grande, tinha mais de 50 irmãos pregando. E nós entrávamos nas casas que deixavam a gente entrar. E eu entrei numa casa e peguei um casal, e comecei a pregar para esse casal na sala da casa deles. E eu lembro que no final da ministração da palavra, eu perguntei assim, vocês precisam de um Salvador? Aí a mulher respondeu sim, e o homem calado. O homem é sempre mais calado, né? A mulher sempre fala mais. Não é nada de errado não, tá? É uma benção, mulher é uma benção, pode falar, pode continuar falando. Só que a mulher, ela se expôs, e o camarada ficou na dele, retraído. Aí eu disse assim, então, você se considera perdida? Olha só, a mulher diz, sim, eu estou perdida, e preciso de um Salvador. Aí eu perguntei para o homem, e você? Você se considera que está perdido? Aí ele falou assim, não, eu não. Aí eu disse, por quê? Porque eu sou bom, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu participo da pastoral da tal lugar, eu faço parte da comunidade. Eu olhei para ele e falei, não foi essa pergunta que eu perguntei, estou perguntando se o senhor está perdido. Aí ele disse, não estou perdido, então tá bom. Vou pregar, continuei pregando para a mulher dele, orei com a mulher dele, e aí eu vejo assim, naquela tarde lá, eu percebi um negócio, que há uma grande dificuldade no coração do ser humano, em considerar isto que eu estou dizendo, que está perdido, porque é orgulhoso, sabe, não quer mostrar que as coisas não estão bem. Tem muita gente sofrendo por não abrir a boca, por não pedir socorro, sabe, por não falar da real necessidade de sua alma. Jesus veio para salvar os perdidos. Olha, quando eu olho Lucas 19:10, e eu disse assim, eu caibo nesse perfil aí, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido, e eu sou um deles. Mas nem todos reconhecem isso. Para ser salvo, tem que estar perdido. Você que me ouve, você está perdido? Ou você já está salvo? Vai pensando aí. Se você está perdido, e reconhece isso, e deseja a salvação, olha, a salvação é para você. Busque a Deus, sabe? Renda-se a esse Deus bendito que nós pregamos aqui, ao Deus vivo e verdadeiro, ao Deus que enviou Jesus para morrer no teu lugar na cruz, para que você fosse sarado e você tivesse os seus pecados perdoados. Com essa história de Cornélio aqui, nós vemos que a religiosidade, ela nunca foi sinônimo de salvação. Na Bíblia está repleto disso.
Olha o jovem rico. O camarada dizia que guardava todos os mandamentos. O camarada era religioso, mas ele estava perdido. Ele não tinha salvação. Nós aprendemos também que fazer boas obras, ter um bom testemunho, sabe, perante os outros, nunca foi sinônimo de salvação. Olha, eu conheço muita gente boa, sabe, muita gente com um coração enorme, mas olha, isso não quer dizer que você está salvo, porque você é bom, porque você tem um coração enorme. Não é isso que salva. Há muitas pessoas boas que estão perdidas, e Cornélio era uma dessas pessoas. Há muitos Cornélios e Cornélias, né? Tem muitos que dizem, olha, eu sou uma pessoa boa, eu faço parte da religião, eu nunca matei, não fumei, não roubei, começa a falar essas coisas. Eu também achava isso. Isso aí não é novo, isso já é muito velho. Se você pegar quase todas as pessoas que são salvas hoje, elas vão dizer que elas achavam que estava tudo bem antes, em certos momentos de sua vida. Eu falo bem com Deus. Eram religiosas, eram pessoas boas, eram pessoas que praticavam boas obras. Para você ter uma ideia, eu tinha na minha consciência que, apesar dos meus pecados, apesar de tanta coisa errada que eu estava fazendo, mas eu tinha na minha consciência que eu era uma pessoa boa, que eu não desejava mal para ninguém. Sabe, eu tinha comigo que se eu morresse e me apresentasse diante de Deus, Deus colocaria uma balança na minha frente e colocaria de um lado num prato as minhas más obras e no outro prato as minhas boas obras. Eu já disse isso aqui muitas vezes. E eu pensava que as boas obras pesariam mais e Deus então me deixasse entrar na glória celestial por causa das minhas boas obras. Como eu estava equivocado. Como eu estava, sabe, totalmente equivocado. Apoiando-se na minha bondade. Entenda uma coisa. A Bíblia vai dizer que não há nenhum justo sequer. Romanos 3,10. Não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. Não há nenhum sequer. Não é na nossa própria bondade. Olha, entenda uma coisa. Eu não estou querendo dizer para você não fazer boas obras. Não é isso. Continue sendo boa pessoa, continue praticando bem, continue praticando boas obras, mas entenda que nada disso te dará o direito de entrar na glória celestial, porque isso não salva o homem. Olha, tem uma pessoa que eu mesmo julgava muito boa, sabe, uma das pessoas fantásticas, sabe, que eu conheci na vida e que eu conheço até hoje. E essa pessoa era boa, e, sabe, ela se apoiava na bondade dela, ela se apoiava naquilo que ela fazia. E eu, pregando para essa pessoa, eu disse que a salvação não estava naquilo que ela praticava, mas naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. A salvação não era pelas boas obras daquela pessoa, mas pela obra de Cristo na cruz do Calvário e no túmulo vazio. Então eu disse para aquela pessoa, olha, eu vou melhorar a tua condição de bondade, para você entender que a salvação não está na tua bondade. E eu disse assim, olha, entenda uma coisa, imagine você pegando todos os seus bens, vendendo e dando aos pobres. Depois você pegando e indo lá para o lar dos idosos. E entrando no lar dos idosos como voluntário, sem receber nada. E decidir gastar a sua vida para o bem daqueles idosos. Dando banho neles, contando histórias para eles, carregando eles de um lado para o outro, vivendo no meio deles, sendo bom com eles. E que você gastasse toda a sua vida, até você ficar idoso nesse lugar,
e até a sua morte. Você ia morrer e ia para o inferno. Porque a salvação não está naquilo que você faz. Se você não colocar Cristo, se você não tiver um encontro com Cristo, se Cristo não for o teu Salvador, você perecerá. Olha, porque se fosse por nossa bondade, Deus não precisaria ter tirado o Filho dele da glória. Deus não precisaria ter enviado Jesus a esse mundo mau. Deus não precisaria ter feito um grande sacrifício de matar o seu próprio filho naquela cruz do Calvário. Jesus não precisaria ter vindo ao mundo, era só Deus nos salvar por aquilo que nós fazemos. Mas sinto muito lhe dizer, não é por aquilo que nós fazemos. Nós precisamos de um Salvador, e era justamente disso que Cornélio e sua família precisavam. As suas obras, as obras de Cornélio, não podiam salvá-lo. O anjo também não podia salvar Cornélio. Para analisar. O anjo, na verdade, não podia nem pregar o evangelho para Cornélio. Por quê? Porque o privilégio de pregar o evangelho foi dado a nós, os homens. O apóstolo Pedro podia pregar o evangelho, mas também não podia salvar Cornélio. Olha, compartilhando então algumas lições. Primeira, quem era Cornélio? Segundo, a salvação não vem pelas nossas boas obras. E terceira e última, que eu quero compartilhar nessa noite. Somente Jesus Cristo pode salvar o pecador, pode salvar a mim e a você que me ouve.